Uma das coisas mais bizarras que vieram junto com as transformações recentes na forma como a gente se comunica e se informa é essa relativização excessiva ou quase absoluta, né? De um jeito que parece que tudo é questão de opinião e que você pode ter seu posicionamento em relação a qualquer coisa e isso precisa ser respeitado, seja lá qual for o seu posicionamento. E é engraçado porque, claro, né, o direito à opinião e a exposição de diferentes pontos de vista é uma coisa essencial em qualquer democracia. O problema é que isso começou a ser levado para uns campos onde a opinião de alguém é meio que irrelevante, né? Então temas tipo aquecimento global, por exemplo. Você pode até opinar que o aquecimento global não existe, mas isso não vai impedir que os recifes de corais desapareçam porque a temperatura do mar subiu demais. Ou seja, pelo menos nesse assunto e em alguns outros, a sua opinião simplesmente não importa. Se tá eu e você, por exemplo, dentro de uma sala e dentro dessa sala tá fazendo 10 graus, eu posso até reclamar que tá frio e você pode até reclamar que tá calor, mas eu não posso dizer que tá fazendo 5 graus. E você não pode dizer que está fazendo 15. 10 graus são 10 graus. Mas, de qualquer forma, a gente precisa tentar entender como as mensagens chegam nas pessoas e como as pessoas chegam nas conclusões em que elas chegam. E pensando nisso, eu queria compartilhar com vocês esse artigo chamado A Percepção de Conservadores e Progressistas sobre Memes Desinformativos nas eleições de 2020, que foi escrito pela Rosimari Segurado, junto com a Tatiana Sene Chicarino e a Desirê Luize Lopes Conceição, que são pesquisadoras do Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais da PUC de São Paulo. Vocês já sabem, mas não custa repetir. O link de acesso para o artigo vocês encontram aqui na descrição do episódio, beleza? Então, bora lá. A partir de 2018, com a vitória do Bolsonaro e a forma como ele usou as redes para alcançar essa vitória, a gente viu as redes sociais e as notícias falsas se tornando pontos centrais nas campanhas eleitorais. 2 anos depois da vitória dele, nas eleições municipais em 2020, esse processo já estava mais consolidado. E é justamente nesse contexto que entrou a pesquisa que a gente vai olhar aqui hoje. O artigo investigou, então, como os eleitores conservadores e progressistas da cidade de São Paulo reagiram a 2 memes políticos com informações falsas que circulavam durante a disputa eleitoral para a prefeitura de 2020, que são o meme da vacina, que falava da pandemia e da vacinação, e um outro meme sobre as urnas eletrônicas que insinuava fraude no sistema eleitoral. A pesquisa também analisou a forma como esses grupos se informam, que elas vão chamar de dieta informacional. E ainda também investigaram o jeito que esses grupos verificam, ou não verificam, né, as informações que chegam até eles. Então é um estudo qualitativo, que foi baseado em grupos de discussão e entrevistas em profundidade, e o objetivo então não é medir quantas pessoas acreditam ou duvidam de notícias falsas, mas sim entender por que elas acreditam nessas notícias e o que faz uma mentira soar plausível, ok? E, para isso, o meme acaba sendo o objeto ideal, né? Ele é curto, ele é visual, ele é rápido de compartilhar e ele também é capaz de condensar emoções e ideias políticas em uma imagem só. Então vamos começar dando uma olhada no que as autoras chamaram de dieta informacional, que nada mais é do que o jeito como a gente se informa, né? Quais veículos a gente usa para se informar, que tipo de mídia, enfim. Entre os eleitores progressistas, a pesquisa encontrou uma prevalência dos grandes veículos de imprensa. Então, né, jornais impressos, portais tipo UOL, BBC, etc. Poucos progressistas assistem a telejornais. E os que assistem
demonstraram uma certa desconfiança, especialmente em relação à televisão aberta. O Jornal Nacional, por exemplo, foi citado como um símbolo de manipulação e de enviesamento pelo grupo progressista entrevistado na pesquisa. Mesmo assim, existe uma percepção de que os grandes veículos ainda têm peso e importância. Eles são vistos como espaços onde, apesar dos problemas, os fatos ainda passam por algum tipo de verificação. Então é meio que um paradoxo, né? Porque os progressistas criticam o viés da grande mídia, ao mesmo tempo em que continuam recorrendo a ela, porque reconhecem que, no meio do barulho das redes sociais e tal, essas fontes ainda representam uma forma mínima de legitimidade. Já os conservadores funcionam dentro de uma outra lógica. Eles se informam majoritariamente pela internet, mas com fontes mais dispersas, né? Tipo Google Notícias, redes sociais, blogs, canais no YouTube, enfim. A televisão aparece pouco. E quando aparece, é quase sempre para ser criticada, especialmente a Globo, que apareceu em muitas falas como um sinônimo de manipulação. O entrevistado até resumiu esse sentimento. Ele disse o seguinte: a Rede Globo, para mim, é um desserviço hoje na nossa sociedade. Vejo que eles são totalmente tendenciosos e não confio em nada. E os jeitos que os dois grupos verificam as informações também são diferentes, né? A tendência entre os progressistas é recorrer às agências especializadas, tipo a Lupa, E-Farsas, Aos Fatos, enfim. E eles também costumam comparar as notícias em portais diferentes para ver se tem alguma diferença, né? Enfim. Já os conservadores não. Eles confiam nas pessoas da rede deles, né? Quem tá perto ali e tal. Os parentes, os amigos e quem entende do assunto, entre várias e várias aspas. Agora vamos dar uma olhada aqui em cada um dos memes e como eles foram percebidos. O primeiro caso analisado foi o meme da vacina, que usava a pandemia e a vacina, desenvolvida em parceria com a China, para atacar o então governador de São Paulo, o Dória, João Dória, que era na época ainda, quer dizer, já era na época, um adversário do Bolsonaro. Era um meme meio longo, assim, né? Quase um tweet mesmo, dizendo, entre várias outras asneiras, que a vacina causava câncer, por exemplo. Pois é um baixo nível mesmo, né? E tinha a imagem do Dória ali como um ditador, na figura de um austríaco famoso lá do século XX, que eu não vou citar aqui o nome, porque pode ser que o algoritmo me derrube. Vamos só dizer que ele tinha um bigodinho original e gostava de cachorro. Bom, entre os conservadores, esse conteúdo colou bem. Vários deles associaram a imagem a convicções que eles já tinham e mostraram medo da obrigação de se vacinar. Um entrevistado falou que concordava. Com as notícias que eu tenho acompanhado. E teve um outro que disse assim: a fala dele foi bem de ditador. Acho que as pessoas têm o livre-arbítrio de escolher se querem ou não tomar a vacina. Mesmo quando tinha uma desconfiança em relação ao meme, ela não vinha acompanhada de um descrédito total, mas era uma dúvida assim meio curiosa, né? Tipo, não uma negação. Eu não compartilharia, mas tentaria me informar sobre. Já entre os progressistas, aí a pesquisa encontrou uma rejeição maior, mas com uma exceção importante, que foi o grupo mais jovem, né? A galera ali entre 16 e 24 anos de idade. O artigo diz o seguinte: o meme da vacina foi levado a sério pelos jovens, já que a aderência a esse conteúdo ocorreu apenas e especificamente nesse grupo etário. E as falas ilustram bem essa hesitação. Eu acho complicado ser obrigatório, porque eu acho que todos deveriam ter o direito de escolher. Esse tipo de fala mostra que até entre os jovens progressistas teve um pouco ali de incerteza, especialmente sobre a questão da obrigatoriedade e da liberdade individual. A dúvida, então, é menos sobre a ciência e mais sobre o poder político. E é justamente aí que o meme consegue se infiltrar. E o artigo observa que, quando foram expostos a esse tipo de conteúdo, muitos entrevistados passaram a dialogar com a peça informativa sem desacreditar de forma mais categórica das informações expostas. E o artigo ainda conclui
que uma parcela da população pode acabar elevando as fake news a uma condição de mais um conteúdo informativo, no mesmo patamar de comunicações que contém uma base factual. Inclusive, eu lembro aqui de um dos entrevistados nessa pesquisa que se referia ao meme como uma matéria, como uma reportagem, né? É disso que o artigo está falando, né? Ele eleva a uma condição de conteúdo informativo. Então, a pessoa está tratando aquele meme, aquela peça de fake news, como uma reportagem, como um artigo, como algo que saiu de um veículo ali, né? Que tem toda uma legitimidade informativa, que tem todo um cuidado para informar, né? Como as fontes, como toda a verificação dos fatos, enfim. Ou seja, os memes mobilizam o medo, reforçam a desconfiança e transformam a desinformação em algo que parece legítimo. E não porque os memes conseguem convencer racionalmente, muito longe disso, na real. É sim porque eles se encaixam nas emoções e nas crenças que a gente já tem. Já o segundo meme falava sobre as urnas eletrônicas, que é um tema recorrente no discurso bolsonarista. O meme comparava o Brasil com Cuba e com a Venezuela, insinuando que só esses 3 países usavam esse sistema. Era um meme mais curtinho, então eu vou citar ele completamente, tá? Ele dizia assim: você sabia que no mundo tem 193 países, mas apenas 3 usam urnas eletrônicas? Brasil, Cuba e Venezuela. Esse era o meme. Bom, entre os conservadores, o conteúdo foi mais uma vez abraçado. Um dos entrevistados disse acreditar que, abre aspas, a urna é a máquina de dar golpe. Teve um outro ainda que achou assustador que o Brasil estivesse ao lado de ditaduras socialistas. E mesmo quando rolou uma dúvida ali sobre os números, a mensagem central, né, a desconfiança no processo eleitoral, ela já tinha se agarrado nessas pessoas. E entre os progressistas, a reação foi oposta. A maioria identificou o meme como uma tentativa de colocar em xeque o processo democrático e associou a origem do meme ao governo Bolsonaro. Teve um entrevistado que resumiu assim: é uma fake news plantada pelo governo atual para começar a trabalhar a cabeça das pessoas no sentido do que ele quer. E com isso a gente conclui que, embora os progressistas e os conservadores usem as mesmas redes e vivam na mesma cidade, eles habitam universos simbólicos muito diferentes. Cada grupo tem a própria dieta informacional, o próprio jeito de verificar a informação e os próprios medos e certezas. Nos 2 casos, os memes funcionam como espelhos de crenças já existentes. E a pesquisa termina alertando que a luta contra a desinformação exige mais que dados, porque é necessária uma compreensão sobre como as pessoas sentem, confiam e se reconhecem nessas histórias que circulam por aí. Galera, eu vou ficar por aqui. Muito obrigado por ter ouvido até o final. Eu agradeço também a Pitox, que fez a capa desse episódio. Confere aqui na descrição o Instagram dele se você quiser conhecer mais sobre o trabalho. Roteiro, edição e apresentação são feitos por mim. Meu nome é Daniel Cunha e se você gostou desse episódio, eu peço que você compartilhe com alguém que você acha que vai gostar também. Avalie o podcast, segue se ainda não seguiu. E é isso aí, galera. Um abraço. Até a próxima.